Bom, então vamos lá, 8h05, podemos iniciar. Wagner, os recadinhos de sempre, né? Sim. Sempre que possível, por favor, microfones desligados, câmeras abertas, microfone fechado, câmera aberta. E o comando é todo seu, Wagner. Vai que é tua. Tem alguém que pode fazer a prece inicial aí pra gente? Posso fazer. Por favor, dá-nos a honra. Então vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade desse encontro, onde vamos nos fortalecendo espiritualmente, no contato uns com os outros, mesmo que à distância, percebendo que o pensamento nos deixe muito próximo, e que o Evangelho hoje possa refletir tudo aquilo que precisamos para que a gente possa se elevar espiritualmente. Mestre Jesus, abençoa o nosso irmão que vai nos auxiliar nessa reflexão e seja conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, todos me ouvem bem? Tudo certo? Estão vendo a minha tela aí? Para quem não me conhece ainda, né? Me apresentar mais uma vez, meu nome é Wagner, sou da comunidade espírita Allan Kardec, sou um frequentador e ajudo no que posso, né? Sou um colaborador, não me considero um trabalhador, mas sim um colaborador da casa, sempre que possível eu me disponho a fazer alguma coisa aí. Hoje na verdade, a aula seria do Almiro, só que o Almiro teve um problema e a gente fez uma troca. Então eu vou fazer a aula para ele hoje e na minha próxima aula ele fará para mim, né? Além disso, semana passada a gente estava falando do capítulo 5 e ficaram 2 itens que eu não consegui terminar, que é o esquecimento do passado e motivos de resignação. Então eu vou falar deles hoje e falar de mais os 3 itens que seria da aula de hoje, que é o suicídio e a loucura, bem sofrer e mal sofrer, e o mal e o remédio. Eu gostaria que participassem todos aí, comentassem, principalmente os de mais tempo na casa aí que possam me auxiliar. Perguntem se tiverem dúvidas, né? A gente vai... É bem como o Walter fala, é bem um bate-papo aqui mesmo, para todo mundo participar. E também, se eu falar alguma besteira aí, puxem minha orelha. Beleza? Continuando. Na aula passada, eu coloquei o texto e eu estava lendo tudo e aí comentando. Dessa vez, eu grifei algumas partes importantes que eu achei que vale a pena a gente falar, e algumas partes vocês vão ver que não estão grifadas, que eu não vou ler, mas comentar a gente vai comentar tudo, tá? Então vocês participem também. Então eu vou começar lendo e aí em cima a gente comenta. Então o primeiro item, que seria da semana passada e vamos falar hoje, é o esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da existência de vidas anteriores, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado. É que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança
traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhece nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, o que eu entendi aqui é que, ao contrário de que se pensam alguns, né, o motivo do esquecimento quando a gente reencarna não é para, como diz aqui, né, é para Deus nos privar de certos inconvenientes, né? Imagina a gente lembrar de uma vida passada, de quem a gente fez mal ou de alguém que nos fez mal, né? Não seria evolutivo, né? A gente não ia aproveitar nada. Como disse também, né? Poderia acarretar orgulho ou qualquer outra coisa de mal e não de bem que é a intenção. Então, para isso, ele finaliza aqui nessa parte, que ele nos dá a voz da consciência e tendências instintivas, né? É o que basta para a gente prosseguir a nossa jornada evolutiva. Tudo bem? Tudo bem. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Então, é exatamente isso, né? É a consciência. Se a gente veio para cá sem lembrar de nada, mas se a gente está passando por algumas provas, algumas expiações que nos traz algum certo sofrimento, é porque alguma coisa a gente deixou pendente na vida passada, que a gente precisa reatar isso e resolver, né? Também, você ia dizer alguma coisa? Não, pode seguir, daqui a pouco eu falo. E também, como foi dito, né, a gente sempre vem no meio em que a gente já viveu, com pessoas que a gente já viveu e deixou alguma coisa pendente, né, coisas que a gente precisa resolver para a nossa evolução. Então a gente sempre vai estar naquele meio que nos vai trazer a evolução. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria só comentar o seguinte, Wagner, essa última parte que você grifou aí, se vê punido é que praticou o mal. Essa questão de se ver punido, eu acho que ela reflete um pouco a nossa condição, né, a nossa evolução. Porque, em verdade, se nós estamos aqui de volta, não é uma punição, né? É uma oportunidade de melhoria, né? É uma chance que nos foi dada. Só que a nossa condição de inferioridade moral, ainda de avanço moral, de progresso moral, faz com que nós vejamos determinada situação como uma punição, né? E não como uma oportunidade de crescimento, né? Acho que isso reflete bem o momento, a evolução, né? O ponto de evolução em que nós estamos. É isso aí, muito bem citado. Isso aí, na aula passada que a gente estava falando de aflições, eu até cheguei a comentar também sobre isso, que eu acho que não existe a punição, né? A gente fez determinada coisa que tem um resultado satisfatório ou não satisfatório, né? Então a gente, se teve um resultado não satisfatório, a gente tem que corrigir de certa forma, com algumas coisas que a gente precisa que deixamos pendentes, né? Então não é realmente uma punição, é alguma pendência que deixamos
em aberto que estamos aqui tendo a oportunidade de resolvê-las. Eu acho também, só complementando, que quando, por exemplo, um espírito passa de uma escuridão para a luz, se ele não tem o véu do esquecimento, como ele faria isso? Como ele sairia dessa escuridão? Então, acho que, por misericórdia divina, esse véu nos é imposto para que nós possamos evoluir, passar de uma escuridão, ou de uma aflição, alguma coisa que a gente passa, para a gente se resgatar e ir para a luz, né? Para a gente evoluir. Vocês deu para entender? Vocês deu para entender? Prosseguindo aí. Botinho. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido, o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então, na verdade, esse esquecimento, na verdade, não se apaga, né, a memória. É realmente uma breve apaga um pouco a lembrança, né? Mas aquela a lembrança do espírito mesmo já está em nós, né? Então a gente é apagado nessa encarnação, mas em consciência, quando a gente dorme, a gente retoma algumas lembranças, até mesmo para a gente continuar essa nossa evolução, porque mesmo dormindo, quando a gente sai do corpo para ir para o plano espiritual, a gente ainda está em processo de evolução, né? Então algumas coisas a gente vai lembrando, e quando a gente volta para o plano espiritual, né, essas lembranças retornam, né? A gente lembra de tudo de novo, né? Certo? Tudo bem? Wagner. Sim. Só para corroborar o que o Valtinho falou da questão da punição. Você pode falar um pouquinho mais alto, Sérgio? Eu não estou ouvindo você. Nossa, vou aumentar aqui. Corroborando ali o que o Walter falou sobre a não punição, Deus já fez algo que mostra que ele não está punindo, que é uma lei, que é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. A própria pessoa faz aquilo que depois ela precisa recuperar, resgatar, ou enfim, o termo que a gente usa. Então Deus não está intervindo nisso, não tem a punição divina. Já existe uma lei que diz: fez o bem, recebe o bem. Fez o mal, plantou o mal, vai colher o mal, né? Então já é uma lei própria que impede que nós possamos dizer que Deus está punindo no sofrimento, na dor de alguém que errou, né? É isso que eu entendo. É isso aí. Ó, Wagner. Oi. Essa questão do esquecimento também, algumas obras que falam Memórias de um Suicida, é um livro bem pesado para se ler. Mas é interessante que os espíritos, eles percebem que, reencarnando, tá, eles vão sentir um alívio pelo esquecimento do mal que praticaram. Entendeu? Então o próprio espírito também pede para renascer, para poder esquecer os atos equivocados que eles cometeram. Entendeu? E sabe que Deus vai estar olhando por eles para que eles possam ter, no momento devido, condição de resgatar isso. Uhum. Então é isso. Muito bom. Podemos continuar aí? Então agora a gente vai falar de motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser utilizadas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que
que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que o saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade por vir. Então, o que é esse motivo de resignação? É a oportunidade que a gente tem de resolver pendências do passado, né? É a oportunidade que Deus nos dá de a gente trazer essas pendências e de certa forma resolvê-las, né? E evoluir, né? Garantir o nosso processo evolutivo aí, né? Então, dessa forma é a que a gente encaramos essa resignação, né? Então é uma oportunidade divina que a gente tem de reencarnar, resolver essas pendências e seguir nossa vida. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endividar-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Eu achei importante isso, porque quando a gente comenta de a gente vir nessa encarnação para resolver pendências do passado, de outras vidas, certamente muitas vezes a gente resolve essas pendências e diminui nossa dívida. Só que, se nessa vida a gente adquirir novas dívidas, né? A gente, em vez de diminuir essa carga que a gente tem de dívida, a gente vai ou manter ou aumentar, né? Então não é só resolver as pendências do passado, é não praticá-las mais, né? E aprender com isso e seguir a nossa evolução. Sabe o que isso parece? Engraçado, isso parece o contrato do cartão de crédito, né? O cara vai lá, tem um trabalho infernal, quita o cartão de crédito, mês que vem chega a fatura com o dobro. Mas é o que tem, não? Quitou, mas continuou gastando, né? Pois é, exatamente. Seguindo aí, então. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro, mais ditoso, o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece essa, e a dor o oprime com todo o seu peso. Então, o que a gente vê, né, é a maneira de encarar, a maneira de aceitar as nossas dívidas, os nossos erros, né? Se a gente não acreditar em vidas futuras, não ter a fé em Deus, não achar que aqui a vida é única e exclusiva, é claro que a gente só vai piorar a nossa situação, né? Então, é o que ele diz aqui, né? A gente precisa encarar isso de forma com aceitação, né? Saber reconhecer que a gente está hoje aqui sofrendo ou com alguma pendência por dívidas passadas, ou ainda, como a gente já disse na aula passada, às vezes são dívidas dessa vida ainda, né? E tentar levar da melhor forma possível, né? E encarar, aceitar, agradecer a oportunidade de poder resolvê-las, né?
e seguir o nosso caminho de evolução. Eu queria trazer aqui um paralelo para o nosso cotidiano, né? Então, se a gente fazer uma analogia aí, por exemplo, com a vida profissional, né, num determinado mês, pode ser que você tenha além das despesas tradicionais, você estourou o cano da sua casa, vai. Aí você tem uma despesa adicional ali que você não estava contando e tal. Porém, né, para aquele que tem uma visibilidade financeira um pouco maior, ele acaba vendo, não, tudo bem, eu vou gastar aqui um pouco mais, mas mês que vem compensa, porque vai entrar o dinheiro que eu estou trabalhando, vai entrar, ou se houver uma demissão, eu tenho lá o fundo de garantia, alguma coisa assim, então eu consigo quitar essa dívida e seguir em frente. Então, isso é uma forma, esse comparativo, esse paralelo que eu quero fazer é justamente com essa questão aí da visibilidade da vida lá para frente, tá? Muitas das vezes a gente se vê em determinada situação e esquece ou não analisa que, por pior que esteja a nossa situação aqui, haverão outras vidas. E se a gente está passando por essa situação aqui agora, é para fazer uma correção, para fazer uma reforma, para arrumar, para consertar, né? E entramos em desesperos, imaginando que amanhã vai estar tão ruim quanto, se não pior, né? É a mesma coisa do indivíduo que teve uma despesa a mais naquele mês, né, e esquece que no mês que vem ele vai ter o recurso necessário para suprir aquela dívida. Então é interessante a gente começar a observar isso no dia a dia, no acontecimento do dia a dia. É o pneu do carro que furou, né? E a gente não consegue lembrar que tem o step. É uma dívida a mais que veio e a gente esquece que mês que vem tá lá. Eu perdi o emprego. Não, tudo bem, tem um fundo de garantia, eu tenho uma reserva. Ou se não tenho nada disso, sabe, eu vou ter a oportunidade de conseguir um novo emprego, de conseguir uma maneira de arrecadar dinheiro para as minhas necessidades. E assim as dores da vida, né? Sei lá, quebrei a perna, daqui a pouco resolve. Fulano morreu, não morreu, desencarnou, daqui a pouco se encontra, né? E por aí vai. Então eu achei interessante isso que você falou, Wagner, eu consegui visualizar isso dentro do nosso dia a dia. Walter, e se furar os 4 pneus do carro no mesmo mês, hein? Cara, se furar os 4 pneus, você tem Uber, você tem 2 pernas, vai a pé, sabe? Um jeito tem, né? Um jeito tem. Você não tem as 2 pernas, você não tem 2 pernas, tá dentro do carro, você tem cadeira de roda. Põe a cadeira de roda e vai. Um jeito tem. Quem é comerciante sabe o que é isso, viu? Eu vivo essa realidade aí todo mês. É viver de fé. E sempre dá um jeito, não dá? No final não dá um jeito? Então, por aí. Nossa vida idem ibidem. Deus é maravilhoso. O Edivaldo queria comentar alguma coisa, Edivaldo? Mas eu ia falar de uma fala do Sérgio há muito tempo atrás, que eu guardei e depois eu fui refletindo. A doutrina espírita, a partir do momento que a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a nossa evolução de uma outra forma. O Sérgio falou uma vez, até quando a gente não tem conhecimento, a gente vai no crescimento... agora eu esqueci, olha, estava na cabeça aqui. A gente vai somando 2 mais 2, mais 4... PG ou PA? Isso, progressão aritmética. E depois, quando a gente começa a ter conhecimento da doutrina, a gente já vai numa progressão geométrica. Mesmo que a gente não consiga fazer grandes obras, na realidade, só o fato da gente começar a ter compreensão e ter paciência e acreditar, a gente já começa a só aparar as pequenas arestas que estão ao nosso alcance. Então, quer dizer, a gente já... É que nem eu peço nas minhas preces, né? Se eu conseguir sair daqui mais ou menos igual como eu entrei, eu já vou ficar satisfeito, mesmo que eu não tenha feito nada de relevante. Não foi tudo. Entendeu? É difícil, mas se a gente conseguir já é um grande feito. Na próxima, quem sabe a gente não faz algo melhor, que daí já vai melhorando essa progressão geométrica. Legal, boa comparação, gostei. O que o Edvaldo está falando é o famoso aceita que dói menos. Sabe? Isso aí. Exatamente. O
Eu acho que vocês conheceram, acho que é Adriano, o Aristeu, que era lá do Bacuíra, um cara grandão. Eu tive pouca chance de conversar com ele, mas eu estava ainda iniciando na doutrina espírita e ele contou uma história que me deixou bem mais tranquilo, aproveitando esse gancho do Edivaldo aí. Ele falou que Deus não se preocupava com a sua próxima encarnação. Aí ele deu um exemplo de que uma pessoa achou R$ 50 enterrado, mas quando ele puxou era só metade da nota. Então ele tinha que caminhar mais um pouco para ver se ele conseguia encontrar a outra metade. Então ele comparou isso com uma encarnação. Então nós vamos sempre atrás de alguma coisa melhor para poder ir progredindo. E Deus não tem pressa com a nossa encarnação. É nós que vamos ter que resolver. Então, essa é a grande lição da doutrina. E poucos sabem disso. É lamentável que ainda pessoas acreditam que existe o céu e o inferno. Muito bem. A seu tempo. Prosseguindo aí, né? Então agora a gente vai entrar no suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Aí ele já começa dizendo uma frase importantíssima, né? Então ele diz aqui, a serenidade e a confiança no futuro é o melhor preservativo para a loucura e o suicídio. Ou seja, a gente ter fé, acreditar e aceitar é o que resolve o suicídio e a loucura. Ele já começa dizendo isso. Achei fantástica essa primeira frase aí. Depois, continuando, né? Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento. Quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem, ora, aquele que está certo de que só é desaventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Ou seja, o que eu quero dizer, o que eu entendo aqui, né? É o que a gente vem falando de outros tópicos aí. Acreditar e ter fé, né? As melhores soluções você vai encontrar tendo fé e acreditando, aceitando e acreditando. Nesses textos, eles estão batendo, que eu estou entendendo, tá? Estão batendo nessa tecla ali, né? Aceitação e acreditar e ter fé. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Então, o que acontece? As pessoas que não acreditam e acham que essa vida é única e exclusiva e que quando a gente morre acaba tudo, realmente não tem solução. O suicídio talvez seria a solução dos seus problemas aí. Se tudo acaba, né? Mas a gente sabe bem que não é isso, né? A gente sabe que tem uma vida futura. Para quem acredita nisso, não tem sentido o suicídio, né? Para gente que conhece e sabe que isso, na verdade, em vez de resolver, vai piorar a situação, né? Então a gente tem certeza disso. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria colocar uma coisa que, na verdade, eu entendo, na verdade não, né? Eu entendo que a natureza não dê saltos, né?
existe um processo para o cara, para a pessoa, para o ser entrar num desânimo, numa desesperança, se é que existe esse termo, entrar numa desesperança até chegar ao ponto do suicídio. E aí deve passar por alta ansiedade, estresse, depressão, até atingir um nível insuportável e aí cometer um suicídio. Então é interessante para nós é interessante para nós observarmos esses passos, né? Esses steps, esses caminhos que podem levar ao suicídio, né? A depressão está aí, né? É uma das doenças do século. O estresse também, a ansiedade, né? Lembrando que depressão é aquele que vive lá no passado e o ansioso é aquele que vive lá na frente, né? E deixa o hoje para amanhã. Então é interessante para a gente observar isso, tanto na gente quanto nos que nos rodeiam, familiares, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Com certas restrições, trancado em casa, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir para Campo do Jordão, ainda bem, né? Enfim, só é interessante estar colocando aí que realmente é interessante a gente estar observando esses detalhes para evitar de chegar lá no final com uma situação drástica. Bem colocado. E muitas vezes também observar aqueles que estão à volta da gente, né? Porque o suicídio, esses dias eu estava vendo uma palestra recentemente, ele tem atingido crianças, eles têm atingido faixas etárias, né, muito baixas. Então, assim, até por um descuido dos pais, de não conseguirem observar na sua família, né, o que está ali do seu lado. Exatamente. Principalmente o que está ao nosso redor, né? E às vezes não é só ao nosso redor dentro de casa, né? Pode ser no trabalho. Às vezes você vai na padaria pela primeira vez, você encontra uma pessoa lá que tem os sintomas. E uma palavra amiga, um bom dia, um boa tarde, um muito obrigado, essas coisas às vezes ajudam a pessoa a refletir um pouco mais. Mas o suicídio, ele tá, que o pessoal acha que não está fazendo alarme, mas ele está como nível de epidemia, né? A nível mundial. Sim. Eu fui um suicida. Eu tive uma experiência dessa. Eu tinha 18 anos de idade. Estava no exército e foi uma fase difícil para mim, né? E tocando nesse assunto, encaixando algumas pecinhas que faltavam para mim nessa época que eu estava no exército. Foi uma experiência muito difícil. E eu tive, graças a Deus, eu tive o apoio dos meus superiores e da minha família. E eu falo que é algo muito horrível. Não desejo a ninguém a ter esses pensamentos, né? A ter esse acontecimento. Legal, obrigado, Sérgio, ou Luiz, por compartilhar com a gente. Às vezes parece que está longe, mas está aqui do lado, né? Continuando. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando a gente fala de suicídio, é claro que existe N motivos que levam uma pessoa a cometer suicídio. Mas eu estava lendo a respeito e o suicídio é considerado motivo, são duas categorias, né? Uma são pessoas que têm problemas mentais, tem alguma doença, não consegue distinguir o real, né? Essa é uma categoria, né, por doença. E outra doença é por problemas ocasionados na nossa vida, gerados por nós mesmos ou por alguma aflição do passado. E nessa categoria, o suicídio geralmente é cometido num pico de problema que a gente tem, né? Um pico irracional, né? E
e nesse pico, né, a gente acaba perdendo a fé, perdendo a nossa moral, né? A gente não pensa, a gente não consegue distinguir o certo do errado, e é nesse momento que muitas pessoas acabam cometendo suicídio. Isso eu li numa reportagem, eu não vou saber dizer agora, mas é o que eu estava procurando aqui. Então, esses são os motivos do suicídio, né? É claro que cada um que comete suicídio tem o seu motivo, né? Ou os seus motivos, né? Então, a gente realmente não consegue julgar ninguém. O nosso papel é realmente ajudar, orientar, esclarecer da melhor forma possível. Ok? Continuando aí. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente, para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde em suma a coragem moral. Ou seja, o Espiritismo traz essa realidade para a gente, traz essa verdade de que a vida continua, né? Isso é uma simples lição, que a vida continua. Se a gente consegue entender, compreender isso e aceitar e acreditar, o suicídio já não tem mais sentido, né? A gente não alimenta isso mais, ou as pessoas que pensam isso não se alimentam mais com isso. Walter e Wagner. Oi. Posso falar um pouquinho? Deve. Não. O problema do suicida é que a gente tem uma vitalidade que nós trazemos por um período de vida, 70 anos, 80, enfim. Se você corta isso antes, tem uma distorção nisso. Você tem ainda muita vitalidade e o corpo já não existe mais, que você tirou a possibilidade de vida dele. Então, você vai ficar preso, não só no corpo, às vezes, mas também no pensamento, até que se dilua, se dissipe essa energia que de repente foi abruptamente cortada. Eu lembro de um que eu li uma vez, de um suicida, agora eu não vou saber a fonte, mas ele falava assim, que ele cometeu suicídio entrando na frente de um trem. Antes era muito comum isso, na estrada de ferro as pessoas iam pulando na frente dos trens, né? Então ele contando depois num centro espírita, né, numa comunicação, que ele desespero, né? Chegou lá e resolveu tirar a vida, era de noite, e ele ouviu o barulho do trem, longe, né? E aí o farol do trem, quando chegou na reta dele, o maquinista, que é o operador do trem, viu que ele estava no trilho, começou a buzinar, né? A buzina do trem alta. E ele vai contando tudo isso. Então ele vê que o trem vem, aquela luz forte chega nele e bate. Aí ele sente no corpo quebrar dos ossos, todo aquele impacto, né, terrível do choque. Aí passa isso, e ele fala que ele começa a ver de novo o farol e lá de longe e o trem buzinando e vem voltando de novo para ele e bate nele de novo. Aí ele começa de novo a ver, e ele diz que um sofrimento que não tinha fim, porque ele não parava de acontecer o tempo todo a vinda do trem e o impacto com ele, e logo começava de novo, né? Ou seja, ficou ali gravado o momento final, né, dos últimos momentos da vida dele, e como ele tinha vitalidade, aquilo ali gerou um choque, e o verdadeiro castigo dele foi ficar vendo o suicídio constantemente, voltando a toda vez, repetindo, né? Então, imagine um sofrimento desse, você não ter fim, vendo toda hora de novo acontecer todo aquele choque, aquela loucura, né?
é complicado. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Continuando aí, né? O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e é a prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar-se a sua vida. Ou seja, a gente tem provas, a gente tem relatos de espíritos que se suicidaram, né, que descrevem o sofrimento que é encurtar a vida, encurtar a sua existência na Terra, né? Passam por diversas dificuldades, enfim, a gente vê também, eu vi isso no filme do André Luiz, né? Que mesmo ele não provocando diretamente a sua morte, ele foi pro umbral e lá era chamado de suicida, de assassino e o sofrimento que ele teve lá, né? A certeza de uma vida futura em que sabe ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente ao resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo ou mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperavam encontrar onde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Ou seja, né, quando a gente falei um pouquinho anteriormente, né, sobre as nossas dívidas, que a gente tem a oportunidade de vir e resolver essas dívidas, essas pendências, quando a pessoa se comete suicídio, essa dívida não se resolve, ela só aumenta. Ao contrário de que o suicida pode pensar que o sofrimento vai acabar, pelo contrário, ele só aumenta. A sua dívida, ela aumenta, tendo que vir mais vezes a esse mundo para poder sanar essa dívida, essas pendências. Ok? Ou seja, não adianta. Wagner, Oi. tem um outro agravante ainda. O suicida, a dívida é tão pesada que depois, na outra encarnação, ele vem com uma tendência de cometer suicídio novamente. É uma luta que ele tem que vencer, porque tem uma tendência muito grande de novamente cometer suicídio. Tem um caso do Chico, que ele falava sempre, que ele visitava uma família, alguns já devem conhecer isso, né? E numa família super pobre mesmo, daquela bem simples, e tinha uma criança que a mãe falando para o Chico, né, quando ele visitou, que o filho tinha nascido surdo, mudo, cego e sem os dois braços. E agora ele estava com uma doença na perna e os médicos queriam amputar as duas pernas para salvar a vida dele. Olha só, a única coisa que ele tinha eram as pernas e os médicos queriam amputar. O Chico ficou pensando numa resposta e ouviu a voz do Emmanuel falando assim: Chico, explica a nossa irmã que o nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fosse retirada todas as possibilidades de se matar novamente. Agora que ele está com aproximadamente 5 anos de idade, ele está procurando um rio ou um precipício para ele se atirar, porque a única forma dele se movimentar é com as pernas. Aviso que os médicos estão com a razão. As duas pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício. É uma loucura, né? Pois é. Mais alguém? Podemos continuar? Segue o jogo. Agora a gente vai entrar no bem e mal sofrer.
Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem reduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é a falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa ou será a resignação, e a coragem, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Eu acho que explica muito bem, né, esse parágrafo, né? Então, o que a gente precisa entender é realmente isso. A gente vem com o propósito de resolver pendências, a gente precisa aceitá-las e ter fé no futuro, em vidas futuras que vamos resolver, agradecer a oportunidade e sim, ter fé, mas não a fé de cruzar os braços e esperar tudo cair do céu. Não, é a fé ativa, né? Que acreditamos, mas vamos fazer por merecer. Vamos trabalhar e buscar o nosso melhoramento. Ok? Aí entra lei de causa e efeito, a questão do merecimento, fé, esperança, caridade. Não estou te ouvindo, Walter. Ups. Melhorou? Sim. Então, aí entra vários itens, né, que nós costumamos ver dentro da doutrina. É a questão do merecimento, da fé, da esperança, da caridade. Tem de bom ânimo, como disse Paulo, né? Tem de bom ânimo, sigamos em frente. Muito legal esse ponto aí, vai. Muito bom. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejais um repouso em que o vosso corpo se esvairia e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueja nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória a uma situação gloriosa. Quando vós advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondes-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei que vós, para convosco, cheio de justiça e satisfação, foi o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se bem: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Acho que isso resume muito bem. Nem sei o que comentar nisso, que está muito bem explicado, né? Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir assim: bem-aventurados o que tem ocasião de provar sua fé. Muito, muito legal esse ponto. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tinha falado aquele dia já sobre essa questão do bem-aventurados aflitos. Não são todos aflitos, mas
É esse aflito que está traduzido aqui. Né? Aquele que sofre, mas já entende porque sofre, sabe o motivo e tem fortalecimento para vencer as dores e o sofrimento. Esse é o aflito bem-aventurado que Jesus falou. Né? Muito bem. É o aflito consciente. Consciente. É isso aí. Prosseguimos. Agora a gente vai entrar no último tema, o mal e o remédio. Ô, Wagner, Oi. um exemplo desse o bem sofrer aí é no livro Renúncia. Quem não leu e tiver a oportunidade de ler, lá mostra bem esse tema do bem sofrer, trazido pela nossa irmã Alcione. Muito boa dica. Então, é assim. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes, lágrimas e amargor sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei ao olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da objeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão buscar consolação para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa do passado? E vós, que mais sofreis, considerai-vos os oportunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, julgando-vos bastante forte para a suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereis sustentar luta com a tentação e vencê-la? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma retilante, alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrer. Ou seja, aqui ele está dizendo que o remédio, quando a gente fala sobre o remédio do mal, qual seria o remédio do mal? Eu pergunto a vocês. Já que quando a gente encarnou, a gente pediu, a gente escolheu estar aqui, Deus nos deu a oportunidade, Deus nos deu a chance de melhorarmos, de evoluirmos. Qual seria o remédio? Qual seria a solução para os males? Qual seria? Então ele diz: que remédio então prescrever
atacados de obsessões cruéis e de crucicantes males. Só um é infalível: a fé. A fé, o apelo aos céus. Se na maioria acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos dias brumosos do presente. Não nos perguntais, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou para tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão os primeiros notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas religiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus os acumulará o bem de bem-aventuranças. Então tá bem claro, bem nítido, né? Acho que é bem explicativo esse texto, que o remédio para os males é a fé. Hoje, como eu pego estrada durante 1 hora quase todo dia para ir trabalhar e voltar, eu às vezes coloco um áudio, uma palestra e venho ouvindo no carro, ou um treinamento, alguma coisa. E hoje, curiosamente, agora à tarde, vindo para casa, eu coloquei um tema e uma frase me chamou bastante atenção, né? O rapaz disse que nós ainda estamos agindo como São Tomé, né? Que precisamos ver para crer, né? E o que Jesus nos disse foi justamente ao contrário, né? É crer para ver, né? Que foi o que você acabou de, em poucas palavras, você acabou de colocar aí, Wagner, né? Você, né, na verdade, Santo Agostinho, você só repassou para a gente, só relembrou que precisamos crer para ver e não ver para crer. Exatamente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, quer perguntar mais alguma coisa. Viu, Wagner? Quando eu leio tudo isso, a conclusão que eu chego é que eu nunca tive, pelo menos na minha avaliação, eu não tenho sofrimento nenhum de uma maneira mais pesada. A vida sempre foi, não fácil, mas também sem nenhuma dor mais forte, vamos falar dessa maneira. Aí eu cheguei à conclusão que eu não tenho ainda força para passar por coisa mais pesada, porque eu sei que eu tenho coisa grande lá atrás para vencer, né? Então, nessa eu estou me preparando para levar a cacetada na próxima, quem sabe eu esteja mais forte para poder aguentar o tranco do que virá. Eu estou fazendo essa brincadeira, mas uma coisa é muito certa: Deus não dá a prova maior do que as forças da criatura, senão ele seria totalmente injusto. Então, por maior que elas sejam, por mais pesadas, mais difíceis, é porque aquela pessoa já tem força suficiente para suportá-la, né? Mas é isso. Com certeza. Esses dias eu vi uma definição de fé que eu achei super interessante. Ele colocava assim: fé, você entra com o pé e Deus entra com o chão. Mais ou menos assim.
É bem isso mesmo, né? É. Mas é interessante, né, ô Sérgio, que sei da maneira como você colocou, porque Deus coloca as provas difíceis para a gente, muitas delas, por exemplo, no trabalho, né? Vamos falar de um cliente difícil, mas às vezes é uma pessoa com a qual a gente tem que se reencontrar e se entender, e no caso nós estamos prestando um serviço e estamos recebendo por isso. 2 vezes ainda, né? Com certeza. Então tem muitas situações que eu vejo assim, que a gente está colocado no lugar, tem que viver uma situação com a pessoa, mas não é aquela coisa difícil. Talvez na família seja algo mais direto, sem uma compensação, vamos falar assim. Mas na maior parte das vezes não. Sempre tem uma compensação ali para a gente aguentar aquele tranco. Eu passei por algumas fases na vida que eu falava assim, meu Deus, eu tenho certeza que eu não pedi isso. Daí eu ia abrir lá no YouTube a palestra assim, não, você não pediu, você implorou. Eu falo isso, mas eu tive meu filho, Lauro, o Divaldo conhece bem. Ele ficou diabético com 2 anos e meio, pequenininho. E naquela época, ele tem 36, 37 anos agora, era tudo muito difícil para diabético. Então ele tinha crise de hipoglicemia constantemente. Várias vezes, eu e a minha esposa, a gente saiu levando ele desmaiado para o hospital para aplicar glicose para poder voltar. Eu nunca nem sabia se ele ia conseguir sobreviver, né? Então eu por muitos anos, porque eu tinha que ficar alerta para ele não ter uma hipoglicemia dormindo. Então eu tinha que dormir aos pouquinhos. Eu levei mais de 10 anos, acho que bem mais, sem dormir uma noite inteira. Porque eu dormia, acordava e ia ver se ele estava bem. Porque uma vez, uma dessas noites, eu dormi, acordei, quando eu cheguei no berço dele, que era pequenininho de um lado, ele estava de boca aberta, babando, o olho estalado, uma tremenda hipoglicemia. Sabe aqueles sustos que você vai levando, um maior que o outro, que você fica até meio traumatizado? Mas eu sempre soube que eu tenho uma relação de passar por isso com ele. Eu jamais reclamei de ter que ficar sem dormir, de ter que levar esse susto, de ter que passar. Então são coisas que a gente entende, que faz parte da escolha da gente. Nós escolhemos viver isso. Hoje ele se controla, ele é adulto, ele tem... Aí depois de muitos anos aí eu consegui dormir uma noite inteira tranquilo. Mas é isso. A gente leva, não tem porquê, né? O Espiritismo dá uma força tremenda para a gente passar por isso. A fé raciocinada do Espiritismo dá força para a gente vencer qualquer coisa na nossa vida, né? Eu entendo isso. Muito bem. Totalmente de acordo. Sem contar, Sérgio, que sem contar que esse sofrimento, esse tipo de sofrimento que a gente passa por um ente querido que está sofrendo e a gente tem que acudir, certo? Eu acho interessante esse aspecto, porque na realidade você está tendo uma baita oportunidade de ajudar quem você ama, quem você quer muito bem, certo? Então, reclamar de uma situação dessa não faz nenhum sentido para quem é espírita e quem tem essa condição nossa. No meu caso, uma das minhas maiores lições de fé foi quando meu filho nasceu. Ele teve 4 paradas cardíacas e ele estava na UTI e a médica chegou em mim, eu estava sozinha no quarto, às 10 da noite, ela falou assim, olha, seu filho acabou de passar, porque ele tinha nascido, né, com problema no pulmão, e ele falou, acabou de passar por um procedimento, onde a gente teve que reanimar, e aí ela chamou a minha família, antes de contar para mim a notícia, ela foi e falou para minha irmã. Daí minha família veio me preparar para a notícia de que ele poderia, né, que as chances dele sobreviver seriam muito poucas devido à falta de oxigênio no cérebro, né. E aí a minha irmã chegou em mim e falou, olha, você é nova, você pode ter outro filho.
Eu falei para ela assim, eu já sei o que você quer me dizer, que a médica não conseguiu falar, mas eu tenho certeza que eu saio daqui com meu filho. E não tinha dúvidas, eu não tinha dúvidas. Mesmo com aquela dor imensa, com aquela dificuldade que eu saberia que estava por vir, e foi bem aquilo que eu falei. Meu filho saiu, não teve mais nada, não teve nenhuma sequela, e alguma coisa me tranquilizava, me dizia para mim acreditar que ele ia sair bem. E ele saiu de lá sem nada, graças a Deus. Os nossos protetores, né? Com certeza. Eu sei que está em cima da hora, mas já parou para pensar, Sérgio, que essa situação que a gente vive, às vezes não são provas de resgate, mas não é uma expiação, mas uma prova. Situações que eu vivia, que eu fiquei pensando assim, que me veio na cabeça. É aquela história assim, se o seu inimigo te força a andar 1000 passos, caminhe 2000 com ele. Né? Às vezes é uma renúncia da gente para poder conquistar aquele espírito que é tão importante para a gente e que está perdido. Mas no meu caso, eu acho que eu e ele andamos apontando aí, agora a gente tem que levar o outro. Não tem como, não. Eu não sou nem o santinho, não fui nem o santinho, não. Um arrasta o outro agora. Não tem como. É isso. Muito bem, então, pessoal. Mais algum comentário? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Não. Eu só queria colocar mais um item, não só para hoje, né, para a aula de hoje, mas para as outras aulas e tal. Uma coisa que eu gosto muito de estar comentando com as pessoas é o seguinte, assim, traçando um paralelo, né, qual livro que contém mais ensinamentos espíritas? Seria o Harry Potter ou o Dom Juan? Né? Então algumas pessoas de repente falam, não, o Harry Potter, eu falo, não, é o Dom Juan, não, nenhum dos dois, não, é os dois. Olha, não importa qual seja a resposta, ela está certa. Porque na verdade a doutrina espírita não está num livro, ou num vídeo, ou num ensinamento, ou num X. A doutrina espírita está nos seus olhos, a visão espírita está em você. Então, o que eu quero dizer com isso? O Sérgio acabou de comentar uma situação daí do dia a dia. Do dia a dia. Não é raro, mas é uma coisa que acontece no dia a dia. A Danuta também, reportando aí, falando do filho dela, o Luiz comentando da situação dele, e todo mundo, né? Todos nós vivemos uma situação X ou Y. O Espiritismo está no nosso olho, ali está no dia a dia, está no farol que você para e vê uma pessoa, ou que você não vê ninguém, está no trabalho, está no ponto de ônibus, está em casa, está aqui nesse momento. Né? Cabe a nós, né, a cada um de nós espíritas, né, observar o mundo com o olhar espírita, né, olhando, pegando toda essa gama de informação que Kardec compilou para a gente e aplicar no nosso dia a dia, nas situações mais comuns. Né? Jesus comentou que sede fiel no pouco para ser fiel no muito. Então, é no dia a dia, é o atravessar a rua com o olhar espírita para que você chegue, entre aspas, no nosso lar, também com uma visão espírita. Tá? Então, eu sempre gosto de destacar isso, porque às vezes parece que o espiritismo está aqui e a gente está aqui. E não está, está tudo junto. É só uma questão de estar visualizando, de observando isso, esses pequenos detalhes do nosso dia a dia, como foi colocado aqui por todos vocês que se expressaram. E não tem classe social, hein? Não, nenhuma. Mas a gente, quando a gente começa a conhecer o espiritismo e se embala, né? Porque gosta, porque tudo aquilo, e a gente começa a buscar os trabalhos, participar, como o Wagner falou aí no início, né? E no final, de repente, a gente acha que a gente está ali para fazer aquilo, passar as coisas para os outros, ensinar. Não, é para a gente mesmo, é para a gente poder levar a nossa cruz, não é para ajudar ninguém. Tudo bem que a gente sabe, a gente passa para frente, mas todo esse fortalecimento não foi porque eu vim aqui para ser um orador, para ser nada disso. Eu vim buscar conhecimento e força para vencer, carregar a minha cruz, né? Que é pesada, não tem jeito. Exatamente. Bom, já passamos engraçado.
É engraçado que eu tenho um amigo que é ateu, né? A gente vê o espiritismo, né, em tudo quanto é lugar, mas eu tenho um amigo meu que é ateu, mas ele vê vulto. Aí ele me conta que ele vê vulto. Eu falo pra ele, o pior cego é aquele que não quer ver mesmo, né? Porque eu nunca vi vulto, né? E eu acredito piamente naquilo. E ele não acredita. Ele acha que ele tem algum tique, alguma loucura, mas ele vê vulto. Mas faz parte. Bom, já passamos aí 15 minutos praticamente do nosso prazo, né? Talvez alguém tenha algum compromisso. Acho que podemos encerrar só fortalecendo o quê? Semana que vem, dia 21/6, teremos a grata presença. Não percam, apresentador inédito, famoso em todo o Vale do Paraíba, que vai nos brindar com o seu conhecimento, né? Edivaldinho. Viu, Edivaldo? Sua propaganda já tá feita. Eu nem falei o nome. Eu só falei os adjetivos e já deduziram que é você. Nossa, legal. Não vou perder, pode ter certeza. Esperamos ansiosamente. Eu chamava às vezes o Edivaldo de Divaldo. Um dia ele falou pra mim, Sérgio, não sou Divaldo, eu sou Edivaldo. Divaldo é ele tá outro. começando a achar que ele é o Divaldo. Tá umas 10 encarnações pra frente ainda, hein? Então tá perto, tá melhor. Gente, que a deixa eu falar uma observação que eu tenho notado aqui. Eu não sei se é impressão minha, mas parece só eu de mulher que falo nesse grupo. Cadê as outras mulheres? Tudo quieta. Você é representante das mulheres. Nossa senhora! Eu tô pensando sem graça. Não, a Carmen também fala quando ela tá aí. Hoje a Carmen não tá. Você assumiu o papel. Minha companheira. Bom, e como você bem colocou, Danuta, fique à vontade para escolher uma das representantes femininas para fazer o encerramento pra gente. Era do Wagner essa honra, mas Wagner, tome em conta. Olha lá, já fugiu um. Foi Alexandre. Deixa eu ver aqui quem que tem. Quem que tem aqui de mulher? Vamos lá. Heloísa? Heloísa Peixoto? Que delícia. Tudo bem. Posso fazer. Vamos então elevar o nosso pensamento até Deus e até Jesus, pedindo a eles que possam, nesse momento, com o nosso amor, levar para todos os nossos irmãozinhos que se encontram com dores físicas ou espirituais, todos encarnados ou desencarnados, que o Senhor possa oferecer a eles a tua luz, o teu amor, levando sim, Senhor, o seu Evangelho para todo o universo, hoje e sempre. Nós agradecemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós em teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixei cairmos entregues em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Jesus. Gente, muito obrigado pela paciência. Boa noite. Me aguentarem aí. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa semana a todos aí.